Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Café com Prosperidade, nosso bate-papo de segundas, quartas e sextas, falando sobre temas relacionados à nossa prosperidade real, legítima e duradoura. E hoje, sexta-feira, a gente sempre gosta de trazer um tema mais filosófico, mais reflexivo. Afinal de contas, a semana já está terminando, a gente está se preparando para o fim de semana e é sempre bom a gente ter algo para pensar, para refletir durante esse período. E eu estava. Ontem a gente estava conduzindo, né, a segunda turma do Desafio CEO das Finanças e uma das alunas falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ela disse mais ou menos assim: Saulo, eu nunca acreditei que eu fosse conseguir economizar, que eu fosse conseguir manter alguma coisa. E eu achei essa fala muito interessante, porque ela estava falando exatamente da vitória, né? 15 dias ela já estava conseguindo economizar, ser mais feliz com os gastos dela. E eu achei interessante essa fala dela de nunca acreditar. Ela não acreditava que ela conseguiria fazer isso. Estava muito feliz porque tinha chegado no ponto de tomar melhores decisões, economizar. E eu comecei a pensar sobre o quanto pobreza e escassez são frequentemente resultado de estados mentais. Pobreza e escassez muitas vezes são resultado de estados mentais. E eu queria conversar com vocês hoje sobre isso, não de uma maneira superficial, mas para a gente entender isso. Porque eu não sou uma pessoa que acredita naquela história de, sabe, pensamento positivo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não é bem isso, né? Eu acredito em ações positivas. Agora, por outro lado, quando a gente fala de estados mentais, a gente está se referindo a crenças, valores, princípios, pensamentos que a gente vai cultivando ao longo do tempo, memórias, e vai juntando nesse caldo, né? E às vezes um caldo grosso que vira os nossos estados mentais. E as situações de pobreza e de escassez, elas estão frequentemente relacionadas a um tipo específico de estado mental que tem pelo menos três componentes. E aqui eu vou destrinchar cada um deles para a gente poder pensar e evitar que isso aconteça na nossa vida. O primeiro componente, quando a gente fala desse estado mental que gera pobreza e escassez, é quando a gente acredita que riqueza está relacionado a quanto nós possuímos, ao que nós possuímos, a quantidade de dinheiro, de bens. E muito embora isso possa fazer parte, a gente precisa lembrar que mais importante do que o que nós possuímos é o que nós fazemos daquilo que nós possuímos. Porque existem pessoas que, apesar de não possuírem muitas coisas, fazem o uso extremamente adequado daquilo que possuem. E se sentem felizes com isso. Se sentem satisfeitas, se sentem plenas com o uso que dão daquilo que possuem. E às vezes pode ser uma coisa simples. Não sei se já aconteceu com vocês, uma situação da pessoa, a gente vai, tem o recurso financeiro, vai lá, gasta com alguma coisa, depois fica se martirizando, se sentindo culpado, culpada com o que gastou, e aí lamentando ter gasto. Ou seja, apesar de ter o recurso financeiro, ele não se torna uma fonte de felicidade, de paz, de realização. Então, a questão da riqueza, ela não está relacionada exclusivamente a quanto nós possuímos, mas, sobretudo, ao uso que nós fazemos. Até porque a gente pode ter, em determinados limites, pessoas que têm muito recurso financeiro e que utilizam isso para prejudicar a própria vida de outras pessoas. Isso, obviamente, não é uma regra, né? A gente já falou sobre crenças aqui, são situações específicas, mas podemos ter um uso inadequado. E quando a gente tem um uso inadequado, a gente pode dizer que a pessoa ela é efetivamente rica ou ela é pobre de possibilidades, pobre de capacidades. Então, quando a gente pensar em riqueza, nós precisamos entender que riqueza está mais relacionada ao uso do que nós fazemos, ao uso que nós fazemos do que nós temos, do que necessariamente aquilo que a gente tem. E existem recursos que tornam todas as pessoas ricas. Eu estava voltando para casa ontem
estava gravando alguns conteúdos, e aí parei no sinaleiro e uma pessoa, é um sinaleiro específico, ele tem um sinal sonoro para as pessoas que têm deficiência visual, e tinha uma pessoa ali, um senhor parado, com uma bengalinha. A hora que ele viu o sinal, ele atravessou. E eu fiquei pensando, né, poxa, o quanto a riqueza dos olhos, de poder enxergar, de poder ver, não é maravilhosa. Tem pessoas que não têm isso. E às vezes a gente vai se esquecendo da riqueza da visão, da riqueza do tempo, a riqueza das horas que a gente recebe. E são patrimônios inestimáveis. E é o uso que nós fazemos daquilo que nós temos que define a nossa situação de riqueza ou de pobreza. Um outro aspecto com relação à escassez, né, a gente está falando desses estados mentais que conduzem a situações de pobreza e de escassez, é quando a gente não reconhece que a escassez ela deriva de uma crença de que a gente não pode acessar aquilo que nós possuímos. Porque na minha concepção, não existe falta de recurso. Deus não tem problema de logística, não tem limitações. O mundo está cheio de possibilidades. A escassez ela surge quando a gente começa a cultivar um estado mental de que a gente não consegue acessar essas coisas. Quando a gente pensa que já passou da idade, as pessoas mais velhas muitas vezes carregam essa crença, porque a gente às vezes não pensa, né, na nossa aposentadoria, no que a gente vai fazer, e é importante começar a pensar nisso, que a gente vai passar cada vez mais tempo nessa fase em que a gente está com mais idade, estamos vivendo cada vez mais, mas a gente acredita que já passou da idade, que não tem condições, que não tem habilidade, que os problemas que a gente vive são perenes, que eles não vão se solucionar, que são pessoais. Então, quando a gente começa a criar essa concepção de que a gente não pode acessar coisas melhores, nós nos acorrentamos a uma situação de escassez. Porque tem escassez mesmo? Não. Mas porque a gente não vai mobilizar esforços e ações para poder acessar aquilo que está à nossa disposição, que a gente pode acessar. Em que tempo, em que condições, vai depender do esforço, da dedicação, de circunstâncias outras que cada um está inserido. Mas o que a gente vê muitas vezes é que essa escassez ela deriva desse estado mental de que eu não posso alcançar certas coisas. E o terceiro componente é a gente acreditar que a situação que a gente vive hoje, que pode ser uma situação de limitação, de restrição, ela é uma situação que ela é estática, que ela não pode mudar. E se há uma coisa constante no mundo, é a mudança. Se a gente olhar para a nossa vida há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, nós vamos perceber o quanto nós mudamos. E mudamos em diferentes formas, diferentes áreas da vida. Então, a pobreza e a escassez, elas acabam derivando dessa visão de que as coisas vão permanecer estáticas. E a vida é dinâmica, a vida é movimento, a vida é transformação, a vida é progresso, a vida é melhoria. Há sempre um movimento que nos convida a avançar, a crescer, a superar as nossas limitações, a vencer desafios. Então, quando a gente junta esses três elementos, a gente cria um estado mental que favorece a pobreza e a escassez. Vou resumir aqui para ficar mais claro para a gente registrar. Quais são os três elementos que compõem esse estado mental que favorece pobreza e escassez? Primeiro, acreditar que riqueza diz respeito somente ao que a gente possui, esquecendo que riqueza é muito mais o uso que nós fazemos daquilo que nós possuímos. Segundo componente, a gente acreditar que nós não podemos acessar coisas melhores. É que a gente está restrito àquilo que a gente possui no presente momento. Terceiro elemento, acreditar que a vida é estática e ignorar que a vida é dinâmica. Quando a gente junta esses três elementos, a gente cria um estado mental que muitas vezes favorece as situações de pobreza e de escassez. Para isso, a gente precisa lutar contra esses três elementos, a fim de que a gente não construa esses estados mentais. A gente lembrar que todos nós temos riquezas importantíssimas quando a gente pode enxergar uma paisagem, quando a gente pode se movimentar, quando a gente tem as horas.
quando a gente tem recursos que estão à nossa disposição, pode ser às vezes R$ 50, R$ 30, R$ 10. É o uso que a gente faz. Eu vejo isso muito com as pessoas que fazem o MPR, dizendo assim: nossa, eu estou muito feliz porque eu fiz um uso de R$ 50, de R$ 70, de R$ 90, que é o que eu queria fazer. Às vezes é economizar. Não, em outros tempos eu gastaria esse valor, mas agora eu economizei e estou muito feliz comigo. Essa felicidade é a riqueza. E ela vai dando origem a estados que favorecem as situações de riqueza, de prosperidade, de abundância. Então a vida, a gente combate esse pensamento dessa forma, percebendo no que nós somos ricos em função do uso que a gente faz, acreditando que nós podemos acessar, conquistar coisas que talvez a gente não nem imagine, né? O que a gente pode fazer em um ano, o que a gente pode fazer em 5 anos, e mais importante, a gente entender que a vida é dinâmica, a vida muda, a vida se transforma e nós podemos sim contribuir para que essa transformação ela seja positiva. Tá? Deixa eu ver os comentários das pessoas que estão aqui conosco. Ana Maria sempre com a gente, seja bem-vinda, Ana Maria. A Thelma está escrevendo o seguinte: o recurso financeiro equilibrado é um dos principais pilares para o ser humano poder viver com dignidade, o mais simples possível. Pois é, o uso que a gente faz, né, Thelma? Não é, não é necessariamente a quantidade, mas o uso que a gente faz. O Nelson Amâncio comentando o seguinte: Saulo, eu também estou nesse ponto de não acreditar, porque remo contra uma correnteza forte. Chego a ponto de querer desistir, apesar de ter dado os primeiros passos. Nelson, obrigado por você ter compartilhado isso com a gente. Você sabe o que normalmente gera essa situação de desânimo, de peso? É quando a gente começa a pensar em toda a jornada e a gente se esquece de concentrar a nossa ação e a nossa atenção só no próximo passo. Então, existem situações que não vão se transformar num horizonte curto de tempo, mas o dia de hoje pode ser um elemento de avanço. Então, uma recomendação que eu sempre dou é o seguinte: pensa no dia de hoje, no que você pode fazer no dia de hoje, de preferência de manhã cedo, quando a gente planeja o nosso dia, quando a gente diz ali as 3 coisas que eu quero fazer, que eu posso fazer no dia de hoje, e no final do dia, revisa isso. E se você tiver feito essas 3 coisas que você poderia fazer no dia de hoje, sinta-se feliz. Cumpriu a tarefa daquele dia. Às vezes o peso surge exatamente porque a gente fica tentando imaginar toda a construção e às vezes a construção é grande demais. Só que quando a gente pensa dessa forma, sabe o que é uma coisa interessante? A gente esquece que durante a nossa jornada, outras coisas vão aparecer, outras pessoas vão aparecer. Existem ajudas, alteração de circunstâncias, e que a gente não pode ignorar. Tem uma frase que eu falo muito, eu fiz uma reflexão do Evangelho por Emmanuel, que eu digo o seguinte: não tiremos Deus da equação da nossa vida. Porque Deus pode realizar coisas que a gente não imagina. É lógico que a gente não vai esperar que só Deus faça, né? Tem que fazer a nossa parte. Mas existem coisas que a gente vai receber, que vai acontecer, porque a gente está na rota. Olha para o nosso passado. Quantas coisas aconteceram na nossa vida que a gente não esperava e que eram positivas? De repente, uma oportunidade que surgiu que a gente não esperava, um conhecimento. Então, a gente tem que fazer 100% da nossa parte, mas entender que o 100% da nossa parte não é o 100% do que pode acontecer. Outras coisas positivas podem acontecer também. Então, a gente se tranquilizar com relação ao futuro e a gente cuidar do presente. Tá? Da gente cuidar daquilo que a gente pode fazer hoje, sem perder de vista o alvo, né? Tem o objetivo, mas a gente não pensar muito no caminho, tá? No como, não cair na ditadura do como. A gente pensa assim: o que eu posso fazer hoje? Hoje, 11 de julho de 2025, o que eu vou fazer? O que eu posso realizar? O que eu posso aprender? Lembrando que a gente fala de prosperidade de uma maneira mais ampla, né? Prosperidade é o que você tem financeiramente, é o que você aprende, é a influência que você exerce, são os seus relacionamentos, sua saúde física, mental.
Assim, em que dimensão que você pode avançar hoje? E ao final do dia, se você deu algum passo, ainda que seja pequeno, você diz assim, ok, estou caminhando na direção certa, coloquei mais um tijolinho no meu castelo, na minha casa, onde eu quero construir a minha prosperidade, e a gente tirar esse peso do como a gente vai chegar lá. Não, nós como seres humanos, a gente não tem como agir no dia de amanhã. Não tem jeito. Ninguém, eu não sei se alguém tem uma máquina do tempo, mas não apareceu ainda essa situação. Mas nós podemos agir no dia de hoje, que é a riqueza que nós temos. Então a gente aproveita o dia de hoje e tira um pouquinho desse peso em relação ao que vai acontecer amanhã. Na Bíblia tem uma frase de Jesus que diz o seguinte: a cada dia basta o seu mal. E eu sei que a frase pode parecer assim, negativa, mas ela endereça um sentido muito profundo, porque ela fala assim: olha, só hoje, né? O que você precisa para fazer é hoje, o que você precisa resolver está no dia de hoje. Não vamos trazer o problema de amanhã, que talvez nem aconteça, né? Que, como diz um ditado mineiro, amanhã pode acontecer de tudo, inclusive nada. A gente, né, vamos cuidar do hoje e a gente pensar nessas dimensões. O que eu posso melhorar hoje? O que eu posso avançar? O que eu posso aprender? O que eu posso construir? O que eu posso mudar nos meus hábitos? E a gente vai acumulando essas pequenas coisas, esses pequenos passinhos, e isso vai tirando o nosso peso. Nelson, espero ter ajudado, tá? Nelson está sempre acompanhando a gente aqui. Pessoal muito especial, obrigado por acompanhar. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. A Irene está falando, frases incentivadoras. Deus é próspero. Assim, eu não acredito que Deus tenha problema de logística, sabe? A Ana Maria está falando, ó, é o que está acontecendo comigo, eu estou me sentindo bem. A Ana Maria é um exemplo extraordinário, tá? Um dia a gente vai fazer uma live com a Ana Maria para ela contar para vocês como é que ela conseguiu superar muitas crenças, sair de situações de dívidas, avançar, começar a construir e viver de maneira mais feliz, né, Ana Maria? Que bacana. Pessoal, era isso que eu gostaria de trazer para vocês nesse nosso Café com Prosperidade, tá? Quero lembrar também que a gente está com o canal Finanças de Valor, que é um canal em que a gente aprofunda mais os temas relacionados a finanças. Ontem eu publiquei um vídeo falando sobre essa questão das tarifas, 50% de tarifas que o Trump e o governo americano impôs sobre o Brasil, quais são os possíveis impactos. E lá nesse canal a gente vai endereçar questões mais profundas, tá? A gente também tem o nosso Café com Prosperidade, que está sendo publicado lá. Mas se você tem interesse, você está assistindo a gente por outros canais, o canal Finanças de Valor, ele tem esse propósito, trazer conhecimento sobre educação financeira, sobre como a gente pode ganhar mais, como a gente pode manter, como a gente pode multiplicar o recurso financeiro. Pessoal, um bom restinho, né, de sexta-feira, de semana, um excelente fim de semana para todos. Vamos viver com prosperidade real, legítima e duradoura. E a gente se encontra segunda-feira que vem. Um abraço e até lá.